Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tie break, galera, aqui na Copa do Mundo 2025 e a gente vai ter então essa emoção toda. Quem vai passar para a próxima fase será o Alexei Grebnev, russo. Eu acho que esse cara é ator de cinema. Ele fez o filme de Back to the Future. Eu já vou falar sobre ele. E temos do outro lado Maxime Vachier-Lagrave, o MVL, o acrobata do xadrez. Galera, pesos pesados aqui, o MVL é um super grande mestre, o Alexei é uma estrela em ascensão, né? Ele que fez o filme De Volta para o Futuro. Não sei se todo mundo já assistiu, o nome em inglês é Back to the Future. E um dos atores é o pai, é o George McFly, é esse cara aqui, ó. Olha lá, quem tá lembrado do George McFly? Ele está jogando, George McFly está jogando aqui a Copa do Mundo 2025. Rafa, mas essa foto aí não era da década de 80, sei lá, tá até em preto e branco, né? Não faz pergunta difícil, vamos olhar a partida. Alexei abre aqui com o peão do rei. O MVL responde com C5, a sua favorita, a siciliana. Galera, 15 minutos para cada jogador aqui, 10 segundos de acréscimo por lance, hein? Cavalo F3, D6, D4 abre a posição, temos trocas, o cavalo ataca o peão central, o cavalo chega defendendo, e aqui A6, a variante Najdorf, uma das variantes mais dinâmicas e agressivas do xadrez. Seguimos com o bispo em E2, o desenvolvimento continua, é uma das possíveis respostas a Najdorf, uma variante tranquila, né? Se quiser ir para as cabeças é bispo G5, bispo E2, ok? E5 foi jogado, o cavalo atacado vem para B3 e aqui bispo em E7. Aqui a gente sempre fica na dúvida de qual dos dois é melhor, né? Vai depender muito do que você quer jogar. A vantagem do cavalo aqui em B3, ele elimina aqui qualquer possibilidade de ataque em B2, da dama vir para casa de A5. Ele é um lance que traz algumas vantagens. Bispo E7 foi jogado, bispo em E3 segue o desenvolvimento, bispo E6 e aqui F4, o Alexei parte para cima do MVL. Peão toma, bispo toma e aqui o cavalo vem para casa de C6, esse peão ficou enfraquecido, todo mundo tem um peão isolado. E agora a dama D2 prepara para o grande roque. E aqui D5, propondo aqui a troca dos peões fracos. Fala assim, eu te dou meu peão fraco, você me dá o seu. Negócio fechado. Peão toma, cavalo toma. E aqui, mais trocas. E o Alexei vai pro Gran Roque. E o MVL segue com dama por peão, meus amigos. Um lance corajoso do acrobata do xadrez. Começaram as acrobacias. Porque agora a partida segue com torre de H em G1. Aqui tá defendido, a dama tá atacada, o peão de G7 tá atacado. E agora a dama em E4 coloca a dama em segurança. Atacando duas peças, ambas estão defendidas, mas esse peão não está. Mas aqui o Alexei, com toda tranquilidade, ele poderia jogar esse aqui agora. Ele prefere jogar a torre de D em E1. Ok, MVL segue com o lance dama B4. Também funcionaria a torre D8, seria um excelente lance. Dama B4 propõe trocas. E aqui, torre por G7 recupera o peão. Dama por D2, o MVL parece não estar se incomodando em trocar as peças aqui, ele deve estar apostando nesse finalzinho. Bispo F6, empurra essa torre daí, essa torre tem que voltar. E grande roque, bora jogar esse finalzinho. Todo mundo tem 4 peões, todo mundo tem 2 bispos, um cavalo e 2 torres. E a partida segue com cavalo em E4. Um bispo atacado. O MVL poderia jogar bispo E5, ele prefere manter as peças no jogo. Ele falou, chega de trocar, eu sou o jogador teoricamente mais técnico e, portanto, quem vai saber melhor o que fazer com as peças sou eu. Manteve as peças no tabuleiro. Cavalo G5 foi jogado, bispo atacado, peão sempre atacado. Bispo toma e a torre atacada vem para casa de D5 com contragolpe. Bispo F6 ataca este cara aqui agora, a torre vai lá para a coluna E. E aqui bispo D3 coloca esse incômodo na coluna D, ataca o peão de H7, as brancas parecem estar ganhando a iniciativa. MVL segue com o lance cavalo B4, bom lance, porque ele oferece o peão de H7. Caso esse lance fosse jogado, torre H5 de cara já traria equilíbrio para a posição. Mas aqui o Alexei segue com o lance bispo E4 atacando a torre. Torre em H5 de qualquer maneira. C3 atacando agora o cavalo. E agora esse peão aqui tá caindo. Tá todo mundo atacando esse peão. É só tomar. É perigoso, né? É perigoso porque por mais que o bispo tá defendendo aqui, esse bispo não vai ficar para sempre no jogo.
e você vai tentar alguma coisa desse tipo, né? B5, B4, B3, alguma coisa desse tipo, mas não dá tempo, né? É uma situação delicada aqui. B4 talvez, mas não sei. Aqui tá vindo torre por E6 seguido de rei por cavalo, né? Muito arriscado você tomar esse peão e ficar sem volta para este cachorro. Por isso, cavalo D5 foi jogado, o melhor lance da posição, e agora bispo D4, salvando o bispo do ataque. E aqui, torre D8 foi jogado pelo MVL. Difícil encontrar um lance aqui, né? Porque tá existindo o tema, você fala assim, vou tomar aqui em H2. Não pode, né? Aqui tem esse tema aqui da... Opa, tô tomando a própria peça aqui. Se você tomar o peão, vai trocar aqui e vai pendurar aqui a torre, né? Então a torre, no fundo, é ela que tá defendendo o cavalo. Então você não pode tirar ela daí. Por isso, torre D8 foi jogado agora assim, ameaçando o peão. No entanto, existem outras maneiras de atacar o peão, que seria tirando o cavalo do ataque do bispo, né? Bom, a partida seguiu com torre aqui em D8 e agora a torre G2 faz a proteção. Torre H3, temos o lance torre em F2 e agora cavalo vem para casa de B4. MVL e as suas acrobacias. Ele fala, agora eu quero peão de A2. Não sei se mais eu quero peão de A2. Não sei mais o que eu quero aqui. Eu quero te assustar. Vem com esse lance de efeito. O peão está sobrecarregado. Por isso, torre D1 foi jogado ameaçando o cavalo. E o cavalo volta para casa de C6. Boa manobra da MVL. Bispo em F6. Fica controlando o cavalo com o tempo sobre a torre. Temos trocas. E agora o peão vem para casa de H6. E rei D2 foi jogado. Todo mundo tem uma torre. Todo mundo tem 4 peões. No entanto, nem todo mundo tem 2 bispos. A gente tem batalha de peças menores. Par de bispos contra bispo e cavalo. O que tudo bem, dá para jogar aqui nessa posição. Rei C7, o rei vem para o jogo. B3 tenta controlar o peão, né? Defender o peão. Ô Rafa, por que ele não tomou aqui? Essa galera não gosta de ganhar peão, né? O problema aqui, ó, sempre tem um golpe tático, sempre tem uma razão, né? A turma aqui não dá bobeira. Por isso, rei C7 agora sim ameaçou o peão e por isso B3 faz a proteção. E aqui, rei D6, o rei rapidamente vem para o jogo. Rei C2, o rei rapidamente se esconde. E agora, aqui, torre em E3 atacando o bispo. Bispo G2 fica em segurança. Cheque com o dedo na cara. Cheque com o dedo na cara. E o bispo fica aqui em G6. Cuidado, esse bispo é perigoso. Essa situação é perigosa. Esse lance eu não sei se foi bom. Deveria ter sido melhor outro. Já tá ruim aqui, né? Porque agora existe sempre essa sobrecarga aqui do bispo ter que defender essa torre. E a torre não pode tomar o peão. E a torre não tem uma boa casa aqui, né? Então tá complicado. Eu não sei se ela tem mais nenhuma casa, né? Ficou ruim aqui pra MVL. A torre não tem mais nenhuma casa. E isso é ruim. Porque agora, olha o que segue na partida. Bispo G7. Esse lance aqui coloca uma vantagem forte para as brancas. Por que, Rafa? Porque está ameaçando o peão? Não! A ameaça não é tomar o peão. Essa é o que parece. Essa é a ameaça que parece. O que acontece se jogar H5? Muitos jogariam H5 aqui. Acabou o jogo. Exatamente. Alguns de vocês já estão vendo. Torre cheque seguido de torre por bispo, seguido de rei por torre. As brancas ganham o jogo. Por isso, o MVL enxerga isso, claro, no nível deles é difícil passar um tático desse, né, despercebido, segue com o lance rei E7, fez a proteção. E aqui, bispo, torre em F6 seria bom de qualquer maneira, porque continua existindo o mesmo tema, mas aqui de maneira dramática o Alexei não encontra esse lance, joga bispo por H6, não, era tudo que o MVL precisava. Agora o MVL conseguiu tirar a torre e igualou novamente a partida. Bispo G7 ataca a torre vem para C5, rei E3 traz o rei para o jogo, A5 evita o avanço do peão, traz um posto para o cavalo, e agora H4 foi jogado. Temos o lance torre B5, protegendo o peão de B7, dando suporte para o cavalo poder jogar e não se preocupar com o peão caindo. Bispo em F6 com cheque, joga o rei para o centro do tabuleiro e bispo vem para a casa de F1, pressiona a torre, e aqui torre C5, numa configuração perigosa demais. Nesse momento eu acho que o Alexei já se ligou nos golpes táticos, mas segue tranquilamente com bispo G5 e o MVL segue atacando com o cavalo B4. Bispo C4 foi jogado com pressão no peão de F7. Cavalo D5 cheque, rei D4. Tá cada vez mais perigoso para o MVL aqui. O MVL segue com B5 e esse lance até parece mesmo um lance bom. Parece um lance bom.
Seria bom se não fosse ruim, porque o Alexei, galera, o Alexei, vamos mostrar de novo a foto dele aqui, é um ator de Hollywood, o cara, não apenas, ele é multifacetado, de multitalentos, né? O cara me encontra o lance ao toque, porque olha, ele tem 15 e vai pra 24, ou seja, ele gastou um segundo. Um segundo é o tempo dele mexer a mão lá e bater no relógio. Ele me encontra esse lance aqui, ó. Uou! Lance brilhante do McFly, galera. O ataque McFly. Olha que bonito isso, né? E deixando aqui o bispo. O MVL já não tem mais o que fazer. Segue com o peão. Toma mais agora. Bispo, cheque. E não adianta cobrir de cavalo, porque o bispo vai tomar e a torre vai cair. E por isso a partida segue com rei C6 e agora bispo por torre. Uau! É isso mesmo? O MVL tá perdendo? A primeira partida eles empataram, hein, dos tiebreaks. C3 foi jogado, bispo em A3 tenta parar o peão. O MVL tá tentando alguma confusão. Joga com F6, faz essa fortaleza, deixa o bispo pra jogar. Bispo C1 foi jogado e agora o rei aqui em D6. Vai sobrevivendo o MVL. A3, temos aqui C2, o peão na sétima horizontal garantido por esse bispo. E aqui torre G2 ataca o bispo. Cavalo em E7 faz a proteção, uau. E aqui torre em H2. Cavalo em F5 com cheque, temos o lance rei C3, o MVL segue com um cavalo aqui em G3, a posição tem seus perigos. Torre G2 foi jogado, cavalo em E4 com cheque, o rei por C2 cai o peão, coragem aqui do Alexei, que pode tomar um cheque descoberto agora, um cheque que não vai a lugar nenhum, porque este cavalo não consegue dar cheque no rei, este cavalo não consegue atacar nenhuma peça, e a peça que vai dar cheque é capenga, portanto é um cheque descoberto sem fundo. Por isso a partida seguiu com bispo F7, e agora B4 dispara o peão. Temos trocas e o rei centraliza aqui em D5, o MVL vai sobrevivendo. Rei D3, temos agora cavalo em D6. Aqui, torre G7 persegue o bispo escapa. Torre G1 vai dar suporte para o peão disparar. Cavalo em F5, temos agora o lance torre H1, protege o peão, prepara o disparo. Bispo H5 faz o bloqueio. E aqui bispo em E3. Cavalo G3 ataca a torre sobe atacando o cavalo, bispo G6 com cheque, joga o rei para o lado, cavalo chega dando cheque, joga o rei para longe, bispo H5 bloqueia o peão de novo, mas nesse momento Alexei joga simplesmente com B5 e ele faz esse lance com tamanha confiança, penteando o cabelo assim com a mão, e por isso nessa posição, meus amigos, Maxime Vachier-Lagrave, o MVL abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não é possível. Isso, o MVL tá fora da Copa do Mundo. Não vai conseguir jogar o torneio de candidatos por esse critério. E as vagas já começam a ser preenchidas, né? O difícil agora vai ser complicado. O que sobrou? O Gran Suisse, né? Acho que sobrou o Gran Suisse para o MVL. Vai ser difícil, porque os outros critérios já estão praticamente com carta marcada já, né? Ou ele está um pouco fora dessa média de rating, o circuito feed, ele já está meio fora, né? Então, caramba, que situação aqui para o MVL. Agora, que partida do Alexei, hein? Ele mandou uma precisão bizarra. A gente tem a precisão aqui dessa partida? Deixa eu ver se eu tenho, acho que não. Mas foi muito alta, foi muito alta. Acho que se eu voltar aqui e abrir de novo, acho que ele mostra a precisão, né? Deixa eu ver aqui, acho que não. Não sei como é que faz. Não sei como é que funciona isso aqui. Esqueci como é que funciona quando eu tô. Porque eu tô numa outra tela, né? Acho que eu teria que jogar aqui, ó. Vai. A turma merece. Vamos jogar aqui, ó. Pronto, ó. Aqui, ó. Vamos mudar aqui de tela. Joga pra cá, vem você pra cá. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Agora a gente vai aqui no review, ó, pronto, e aqui mostra o relatório do chess.com, 94,1% de precisão para o McFly, temos aqui 91 para o MVL foi bem, mas teve até lance brilhante aqui, galera, jogou muito o McFly, vamos falar a verdade, vamos ser bastante... verdadeiro aqui, ó. Bispo por H6, ó. Que porcaria de lance. Não, foi lance brilhante. Agora que eu lembrei, é aquele que sacrificou o bispo. Foi lance brilhante, não. Porque às vezes o chess.com fala qualquer porcaria, dá um brilhante lá. Esse aqui foi legal mesmo. Muito bem, meus amigos. A gente se despede do MVL. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!